Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar aqui mais uma meditação na palavra de Deus. Queria falar sobre a tentação de Cristo. A gente vai ler aqui um versículo e tomar como base. Eu digo um versículo porque, na verdade, eu vou acho que gastar uns 2 ou 3 vídeos para poder falar sobre a tentação de Cristo. E eu queria falar só de uma parte aqui agora. Eu vou usar como base o primeiro versículo, Mateus capítulo 4, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na verdade, existe pelo menos 2 passagens assim que são bem complicadas. E fica assim as perguntas, né? Complicada. Primeira pergunta, e são situações que vêm uma na sequência da outra. Por exemplo, Jesus ele tinha sido batizado nas águas por João Batista, e logo após ele ser batizado, ele foi ungido pelo Espírito Santo diante de todo mundo. Quando uma pomba, o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, pousou sobre ele, e a voz de Deus bradou do céu dizendo: Este é meu filho, em quem eu tenho prazer. E aí a pergunta é, para que Jesus batizou? Muitas pessoas perguntam isso. Apesar que no texto o próprio João Batista pergunta, e Jesus dá uma resposta simples, para se cumprir a justiça de Deus. Não, acabou. Tem dúvida nenhuma. Mas, apesar que também dá pano para manga. Mas a gente vai falar sobre a tentação de Cristo. E é outra pergunta, né? Para que Jesus foi tentado? Qual o objetivo do Espírito Santo levar Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? Essa é uma pergunta. São 2 perguntas que realmente dão um embaraço na mente dos outros. Uma, por que Jesus batizou? E essa, por que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo? Bom, a questão é muito, sim, não é simples, vou dizer, mas eu vou falar do meu jeito. Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E essa tentação, no caso, é uma provocação, é uma provação, é um teste em Cristo. Não que da parte de Deus houvesse dúvidas, até porque Jesus é a encarnação de Deus. Mas, ao contrário do que todo mundo pensa, as pessoas pensam que o diabo conhece a palavra de Deus. Por isso que eu vou ficar aqui nesse versículo aqui por enquanto, para depois desenvolver os outros. Porque existe muitos detalhezinhos no versículo. O primeiro deles, para mim, é que o diabo não conhece a palavra de Deus igual a eu e você conhece. Ele sabia que alguma coisa aconteceria, mas ele não tinha noção do que aconteceria. Quando o homem foi tentado, o ser humano foi tentado no Éden pelo adversário e o ser humano caiu, dentro das punições que o Senhor Deus deu ao homem, os juízos ao ser humano, ele fez uma promessa em Eva, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E quando isso ocorreu, o adversário estava ali, naquela forma, né, corpórea da serpente. E é óbvio que ali ele teve a primeira impressão, como o ser humano teve, de que alguém nasceria e venceria ele. Só que, no decorrer do desenvolvimento da humanidade, Deus foi dando revelações, profecias de forma progressiva para anunciar o nascimento de Cristo.
E essas revelações não foi dada ao diabo, foi dada ao ser humano. E progressivamente o homem foi conhecendo o projeto de Deus. Então, a primeira coisa aqui que eu gostaria que a gente tivesse em mente é que essas expressões tipo, o diabo conhece a Bíblia melhor do que qualquer um, melhor do que você, não. Aí talvez você vai temar, vai dizer que sim, porque a Bíblia é muito mais do que o que se está escrito. É uma questão de revelação do projeto de Deus. E me desculpe você que pensa o contrário, mas Deus ele não revelou o seu projeto para o adversário, mas ele revelou para o homem. Em 1 Coríntios, capítulo 2, é bom ler o capítulo 2 todinho. Né? Você que é estudante bíblico, tem paciência, desejo de aprender, mas eu vou citar aqui apenas alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 10 diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Então isso aqui fala dos projetos de Deus, do conhecimento de Deus, da ciência de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho. Isso veio por intermédio de nós por revelação. Mesmo que alguém verbalize, te ensine, pregue, você ouça a mensagem, mas a mente só consegue captar quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento e nós entendemos a mensagem. Então, quem é que tem acesso a isso? É o ser humano, não é o diabo. Então, o ser humano, quando ele para ouvir a palavra de Deus, que ele dá credibilidade ao seu entendimento, ele é aberto e ele compreende as coisas de Deus, porque o Espírito Santo as revela ao homem. Então, essa primeira coisa a gente vai descartar. O diabo não conhecia o projeto de Deus. Ele não conhece a Bíblia como você conhece. Ele pode ter a decoração dos textos e ter uma impressão do que vai acontecer. Mas essa ciência de colocação de situação, você que tem, é o ser humano que tem. Aos homens foi dado a palavra do Senhor para administrá-la. O máximo que o diabo pode fazer é distorcer a palavra, como ele fez no Éden. E como na sequência dos versículos aqui da tentação de Cristo é o que se dará. Uma visão distorcida, mas a visão legítima, quem tem é aquele que tem a mente iluminada por Cristo. Então, voltando a esse raciocínio sobre a tentação de Cristo, por que Cristo ser tentado? Né? Então, como a gente entende, o diabo ele não conhecia o projeto de Deus. Deus lhe apresenta a Jesus. Aí alguém vai dizer, mas lá no céu ele conhecia Jesus. Lá ele conhecia o Jesus glorioso. Mas aqui na terra se manifestou o Cristo encarnado. E aí você usa o seu raciocínio para pensar que, quando Jesus nasceu, se o diabo tivesse toda essa noção de como realmente as coisas são, ele já teria exterminado Jesus desde o princípio ali. Mas a gente vai ver nos textos que, como que é a revelação de Deus? Deus mostra 3 reis magos, por intermédio de uma estrela, a localização de onde estava Jesus. E eles compreenderam e foram até Israel para poder conhecer a esse Messias. E se tinha um cara endemoniado naquela época, era Herodes. Mas esse endemoniado não tinha noção do que estava acontecendo. E eles, na inocência, relataram. E ele já arquitetou um plano para poder matar essa suposta criança que nasceria. Mas você vê como que o diabo não consegue entender o projeto de Deus. Que por mais que Herodes arquitetou e planejou, Deus foi dando livramentos a Jesus, ainda no ventre da mãe, conduzindo-os, livrando-os de toda a cilada. E em cada local que eles iam, havia uma profecia dita de que o Messias surgiria de lá. Como, por exemplo, o Messias viria lá do Egito, o Messias viria da Judéia. Então, são tudo um monte de profecias que deixavam assim
a mente do adversário sem um foco exato. E Jesus passou em todos esses devidos lugares, cumprindo assim as profecias. O diabo não conhece a Bíblia como você pensa que ele conhece. As profecias de Deus não. Mas então Jesus vai ser apresentado a ele como uma espécie de teste de qualidade. Aí talvez essa expressão aqui é mais complicada. Teste de qualidade. Por que teste de qualidade? Porque desde o surgimento dessa profecia de que alguém nasceria, esmagaria a cabeça da serpente, mais para frente a gente vai ver Deus formando uma nação através da descendência de Abraão. E dentro dessa descendência, ou dessa nação, surgiu o conceito messiânico através das profecias. Então, a impressão, o adversário conhecia, esse Messias surgiria dentro de Israel. Mas não se sabia se quem era. Então, e ao longo dos anos ele veio derrubando um a um. Na busca daquele que seria, quem seria esse Messias? E, inclusive, em João capítulo 10, Jesus ele faz a seguinte declaração sobre muitos que vieram antes dele. Ele diz assim, João capítulo 10, versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. É claro que aqui ele está falando de um sistema religioso, não é especificamente de uma pessoa. Inclusive é o texto que fala sobre o ladrão, que todo mundo fala que é o diabo, mas não é o diabo. São os sacerdotes, os fariseus, o sistema religioso da época. Mas isso aqui é um outro assunto, é uma outra circunstância. Mas dentro desse linha de raciocínio, alguns sistemas vieram antes de Jesus com esse intuito de tomar para si esse legado messiânico como redenção de Israel, porque essa visão ficou bem fechada no tocante a Israel, sendo que o projeto de Deus era para todo o globo terrestre. Jesus ele não veio só para restaurar o ser humano, ele veio salvar o ser humano, mas é uma coisa que a gente muitas vezes se esquece nas mensagens e pregações, é que a restauração também é do planeta Terra. A Terra que nós vivemos aqui agora, ela vai ser destruída e restaurada. Haverão novos céus e nova terra. Então, tanto esse planeta como todo esse sistema do universo em que vivemos aqui, ele vai ser restaurado na destruição e na reconstrução. Então Jesus, sua missão era de uma extremidade muito grande. Mas antes dele veio pessoas com essa mentalidade curta, pequena, que também não tinham uma visão correta e tentaram fazer essa obra de Deus, mas todos eles falharam, porque eles não eram o escolhido de Deus. E Atos, capítulo 5, no versículo... Vou ler alguns versículos também. No capítulo 5, quando os apóstolos são presos, né? Pedro e João são presos, há um certo ponto de interrogação. E a questão, no caso, é levada a Gamaliel, aqui no versículo 34. Mas, levantando-se no conselho, certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco se levassem para fora os apóstolos. Aí ele vai começar a dizer algumas coisas aqui, que a gente vai entender de pessoas que vieram antes de Cristo, tentando ser o Cristo, tentando ser o restaurador de Israel, tentando ser aquele que se encaixa nas profecias messiânicas. Dentre eles foi aqui anunciado Teudas, dizendo ser alguém, este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Verso 37. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Então ele citou pelo menos duas pessoas, mas além dessas duas pessoas, várias outras pessoas tentaram tomar essa postura de ser o Messias
e todos foram envergonhados. E Jesus falou, todos que vieram antes dele serão ladrões salteadores, ninguém conseguiu concluir ou ser esse Messias tão desejado por Israel e uma visão muito maior do que de Israel, a visão de Deus, que cumprisse as exigências proféticas para a restauração tanto da humanidade quanto para o globo terrestre e todo o cosmos do qual nós vivemos. Ninguém, a não ser esse que se encarnou, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado, e engraçado que o adversário foi até outras pessoas, tentou outras pessoas, mas esse é o contrário. Jesus foi levado até ele como teste de qualidade. Que qualidade? Mostrando a Satanás que Jesus se enquadra em todas as descrições proféticas messiânicas. E até então o diabo tinha derrubado todo mundo. Mas Jesus é o primeiro que ele não derruba. Jesus é o único que não pecou. E falando do único que não pecou, uma hora dessa também eu quero falar sobre Enoque, que é uma questão legal. Mas voltando a Jesus, ele é o único que não pecou. Ele nasceu não da vontade do homem, nem da vontade da carne. Ele nasceu pelo o milagre do Espírito Santo no ventre de Maria. Nasceu com a forma corpórea, humana, 100% homem, mas com a natureza divina, 100% Deus, sem pecado nenhum. E ele se enquadrou corretamente dentro das prescrições das profecias que foram anunciadas sobre ele. Ele era aquele que se manifestou para destronar Satanás, para destruir o reino de Satanás, para tirar de Satanás o domínio que ele tem sobre este mundo. E, em princípio, aí talvez aqui no pensamento, né? Mas e no demônio de Gadareno? Quando Jesus chegou até lá, os demônios disseram, viestes nos atormentantes do tempo, mas aquele é um texto que está bem para lá desse primeiro encontro aqui entre Jesus e Satanás na tentação do deserto. A partir daí, eles já ficaram cientes, o Messias está entre nós, o Messias se manifestou. Aí sim eles vão saber que Jesus está ali. Só que antes não. Então, uma coisa que nesse primeiro meditação desse versículo aqui, para guardar em mente é, o diabo não conhece a Bíblia mais do que um servo de Deus, fiel a Deus. Porque o conhecimento não vem apenas por um estudo, mas pela revelação. E ele revela pelo teu Espírito Santo aqueles que são habitados pelo Espírito Santo, e usa esses habitados pelo Espírito Santo para falar com aqueles que não têm o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que abre a mente do não convertido para ele entender o Evangelho e se converter ao Evangelho. Então toda esta ação é do Espírito Santo que está distante do adversário. O adversário não tem participação na obra de Deus. Nenhuma. Então, o cristão conhece a Bíblia muito mais do que Satanás. A visão que ele tem é totalmente distorcida das verdades divinas. Ele consegue ver com visão distorcida, mas quem enxerga com clareza é quem é iluminado pelo Espírito Santo. E Jesus se manifestou então ali, dentro dessas dúvidas do adversário, para mostrar que ele, o Messias, tinha chegado para destronar a Satanás. Então, esse é um dos objetivos da tentação de Cristo ali no deserto. É um teste de qualidade para apresentar o Messias, para mostrar aquele que haveria de destruir com as fortalezas de Satanás, de envergonhá-lo publicamente e de proclamar o reino de Deus e estabelecê-lo aqui no nosso tempo presente. Aí, próximo vídeo eu já vou dar mais uma discorrida sobre as tentações que ele sofreu. Mas, por enquanto, a gente fica com essa meditação, porque aqui já prolongou-se demais. Deus abençoe.